chega uma pessoa aqui, compra fava de baunilha e queijo de cabra e fala que não vai contribuir, e logo depois dele na fila tem um cara comprando arroz, feijão e batata e deixando a contribuição, eu tenho vontade de sair, fechar a porta e falar, esse projeto não faz sentido. Tô vendo a paixão dele, tá. Agora calma, relaxa. Tudo isso acontece, então é... Tentar gastar menos para produzir mais é o que toda indústria quer. Só que isso pode ser complicado quando o assunto é alimento. Os agrotóxicos e os transgênicos até pareciam uma saída, mas quando os riscos do seu uso começaram a ser denunciados, a eficiência parecia ter um preço alto demais. Nesse embalo, o movimento pró-orgânico cresceu e ganhou apoiadores que vão desde celebridades como a chefe Paola Carosella até organizações como o Instituto Chão, que procura trazer o produtor para perto do consumidor, de um jeito muito mais sustentável e saudável. Celebridades, instituições, startups, tanto faz. As diferenças existem, mesmo quando essas pessoas estão do mesmo lado da moeda, porque explicar para o público as complexidades dessa cadeia de produção não é nada fácil. Se falamos de comida, de cozinha, o ponto de partida são sempre os ingredientes. Estamos passando por um momento muito complexo de comida no mundo. Não sabemos de onde vêm os ingredientes. No Arturito, especificamente, cada vez mais sabemos de onde vêm as coisas, quem as faz. E isso não é tanto tendência como uma necessidade básica. A industrialização da cozinha é muito recente, então estamos a tempo de nos reconectar. O Instituto Chão é uma associação com preceitos da economia solidária e o comércio justo. Mais do que um lugar que vende orgânico, mais do que um lugar que vende produto natural, coloca as pessoas que trabalham como centro da atividade. Todo o valor que a gente recebe é repassado diretamente para os produtores, então a gente não aperta o produtor de forma nenhuma para ele colocar um preço menor. Como a gente vende sem nenhuma margem, a gente depende da contribuição das pessoas para o lugar se manter. Pelas pessoas que compram aqui, que decidem se o chão vai ou não abrir as portas no próximo mês. O chão não é meu, não é seu, é de todo mundo, é coletivo, é aberto. Então a gente basicamente faz a somatória dos custos todos e faz uma previsão de vendas. Pelo tempo que a gente vai abrir, pela sazonalidade dos produtos, divide pelo valor dos custos, então a gente tem esse percentual. Isso é um valor que ele muda todo mês, e no caso, neste mês, está 30%. Até você explicar para a pessoa que é um trabalho que fomenta a economia solidária, que a gente luta realmente por questões estruturais do país. Não é simples, né? Quando as pessoas não compreendem o que é o Instituto Chão, é por conta da nossa comunicação que é falha. Chivas está fazendo muito mais do que apenas contar uma história. Está fazendo uma troca entre pessoas com cabeças diferentes, com pontos de vista parecidos, aprenderem umas com as outras. Ela é uma comunicadora excelente e tem muito a acrescentar nesse nosso desafio da comunicação. É necessário se reinventar e mudar, porque senão a gente vai ficando velho mesmo não sendo velho. Como se faz para educar as pessoas que entram de uma forma que elas consigam receber isso sem sentir que estão sendo adoctrinados por um bando de hippies que estão propondo uma coisa diferente? Quase a totalidade de lugares que vendem comida no Brasil funcionam como uma empresa que você vai lá, o preço tá na gôndola, você chega no caixa, paga aquilo e vai embora. Até desconstruir isso com as pessoas é um processo.
A grande maioria das pessoas entende mesmo no caixa. Quando chega uma pessoa aqui, compra fava de baunilha e queijo de cabra e fala que não vai contribuir, e logo depois dele na fila tem um cara comprando arroz, feijão e batata e deixando a contribuição, eu tenho vontade de sair, fechar a porta e falar, meu, esse projeto não faz sentido. Tô vendo a paixão dele. Tá, agora calma, relaxa. Isso acontece. Todas as coisas que a gente faz em todos os modelos de negócios, por mais diferentes que sejam, eles apenas se completam se existe a outra parte. O momento do caixa é um momento delicado, né? Que a gente tem que ter um super tato para falar com as pessoas que estão vindo aqui. Você trouxe sacola? Não, vou levar assim mesmo. Direto. Ah, tá bom. Então, você sabe como funciona aqui? Não, é a primeira vez que eu venho aqui. Ok. O Instituto Shell não é um comércio tradicional, como você conhece. Realmente é muito difícil você lançar corretamente todos os códigos, os números, cobrar, receber a taxa e, ao mesmo tempo, explicar uma filosofia. Aí que eu vejo o principal problema desse lugar. O operacional do Instituto Chão demanda um trabalho muito grande da equipe e a equipe não consegue muitas vezes se comunicar. Eles estão ali pesando frutas e verduras, organizando caixas, limpando o chão, fazendo sanduíche, fazendo café. Como que eu vou explicar? Em que momento? Eles têm que comunicar, buscar todas as formas que sejam possíveis de comunicar. Para isso a gente precisa possibilitar que as pessoas conversem, que as pessoas estejam abertas a se relacionarem de uma forma diferente. Quando você faz parte de uma coisa, geralmente você é mais responsável do que se você a olha de fora. Talvez vocês poderiam comunicar de uma forma gráfica que quem está entrando aqui é responsável. Desenhos que contem a história de João e as suas galinhas. E quanto ele demora no carrinho dele para chegar até aqui? Em que mercado que você entra que você tem esse tipo de informação? Nenhum. Eu consigo entender a história desse produto na minha mão. Quem sou eu aqui? Já facilita uma parte do nosso trabalho, que é explicar que você está num lugar que funciona diferente. Provavelmente o café seja o momento mais apropriado para você conversar sobre o que é um comércio um pouco mais solidário. A gente fez um desenho lá que tenta mais ou menos contar um pouco a história de como isso funciona. Isso funciona como um círculo, né? Esse espaço funciona como uma coisa que gira e que nunca acaba, que não sai de um lugar e só termina no lucro de alguém, mas que é uma coisa que realmente fortalece um círculo de economia solidária. Eles continuam fortalecendo com seu poder de compra um monte de pequenos agricultores e cooperativas de agricultores orgânicos. Eles são muito inteligentes, eles são muito jovens. Um ano em uma cidade como São Paulo, de um projeto tão alternativo, é para bater palmas e é para celebrar. Eles estão mudando a sociedade. E eles sabem que ainda tem muito caminho para fazer e muitas coisas para fazer e para melhorar. Mas é incrível, acho que em pouco tempo ela conseguiu visualizar isso mesmo, né? Inclusive tornar mais fácil a explicação do que a gente está fazendo, né? Acho que isso também foi um insight que a gente teve com ela aqui, né? Para mim foi altamente inspirador, eu espero que para eles tenha sido. Eu espero não ter atrapalhado muito no caixa, que eu sou péssima. A oportunidade do Chão ter explicado de fato por que a gente decidiu pensar numa forma diferente de trabalho fez com que a Paola provavelmente tenha aprendido mais sobre economia solidária e sobre comércio justo. É um desses trabalhos que a gente faz e que a gente sai renovado e feliz. Foi muito legal.